Olá, sou o professor Wagner de Biologia. Na aula de hoje, vamos estudar sobre as células, ou citologia. Citologia é o estudo das células. Vamos estudar o que tem dentro da célula e quais são as funções das estruturas que formam uma célula. Como é que ela funciona, né? Lembrando que todos os organismos no planeta inteiro é formado por células, né? O único ser que não é formado por célula é o vírus, né? O mesmo vírus do coronavírus que se espalhou pelo mundo. Ele é acelular. Ele, para o vírus viver, que na verdade ele é considerado uma proteína modificada, ele precisa estar dentro da célula para sobreviver. Fora da célula ele vive por algumas horas e depois ele morre, né? Tirando ela, todos os outros seres são formados por células. O fungo é formado por células, a bactéria é formada por uma única célula chamada de unicelular, as plantas, os animais, os insetos e por aí vai. Tudo é formado por células, tudo bem? E aí a gente tem que entender, né, também, como que a célula funciona. E aí a gente vai começar a estudar um pouco ela aí nessa apostila do volume 4, tá bom, galera? Vamos lá, meus jovens! Então, nessa situação que nós vamos estudar, vamos começar a detalhar algumas estruturas. A primeira estrutura que nós vamos detalhar é o próprio citoplasma. Citoplasma que é um líquido gelatinoso que lembra uma geleia, lembra um gel de cabelo, onde nessa estrutura nós temos lá grandes concentrações de íon, de proteínas, de gordura, de sais minerais e rico em água também, tá? Então lá, o citoplasma, como definido, é uma massa gelatinosa e transparente que está dentro da célula, tá bom? Entre a membrana plasmática, que envolve a célula, e o núcleo que está no meio da célula. O resto é tudo membrana, tudo citoplasma, tá? Aqui embaixo a gente encontra aqui, né, um exemplo, né? Então ali, pensa numa situação de uma célula, né? Pensa que aqui é a hemácia, uma célula sanguínea. Então você tem lá a parte roxa, o núcleo, e a maior parte da célula é citoplasma. Por quê? Porque é lá que ocorrem muitas situações do funcionamento da célula. Lógico que o núcleo da célula é como se fosse a mesma situação do nosso cérebro. O nosso cérebro dentro da nossa cachola não funciona controlando todas as funções do nosso corpo, tanto internamente como externamente. O núcleo funciona controlando todas as funções externamente, que é a membrana, e internamente, que é como as organelas que a gente vai estudar, que está dentro do citoplasma, tudo bem? Então a gente está vendo aqui alguns exemplos, né? Citoplasma, né? Gota de gordura. Isso aqui é uma célula adiposa do tecido conjuntivo. É a célula gordurosa que a gente conhece, que a gente fica cheinho, fica gordinho, fica aquelas dobrinhas na barriguinha. É formado por essas células aí. Não é muito nossa amiga não, quando a gente exagera comendo muito, vários dias em seguida. Do outro lado nós temos a célula chamada de linfócito, que é a célula de defesa, responsável pelo combate dos vírus, das bactérias, os agentes infecciosos, os agentes patogênicos que entram em contato com o nosso corpo, tudo bem? Então, ali alguns esquemas diferentes de tipos de células. Nós temos células pneumáticas, nós temos que são células que formam o nosso sistema respiratório do pulmão, nós temos células cardíacas que formam o coração, células hepáticas que formam o nosso fígado, células responsáveis do sistema reprodutor masculino como o espermatozoide, do sistema reprodutor feminino como o óvulo. Então nós temos diversas células do sistema nervoso central que formam o neurônio, e aí vai cada parte do nosso corpo tem células e características e forma e fisiologia diferente dependendo aonde ela se encontra e a sua função que ela exerce. Células que secretam substâncias para fora, para dentro do corpo, tudo bem? E é isso daí. Vamos lá então, galera. Então, né, como falei, o citoplasma é uma mistura complexa de moléculas de vários tamanhos e tipos, né? Contém aproximadamente 70% de água e 20% de proteína, né? Então, a proteína, o que é a proteína, galera? É aquilo que a gente se alimenta de alimentos ricos em proteína, né? Como carne, feijões, leites, derivados, que o nosso organismo, sistema digestório, digere, cai na corrente sanguínea e chega nas células, essas proteínas que vão ser usadas
para o processo metabólico celular e principalmente pelo núcleo. Tudo bem? Então, aqui é um exemplo, tá? Ó, que interessante aqui, ó. De uma célula, é uma célula animal, né? Então você vê aí o exemplo, né? Você tem várias estruturas, esses desenhos complexos. A parte que a gente vê em cinza é o citoplasma, né? É um citoplasma. Aí você tem o núcleo, que é aquela bolinha aquela bola redonda maior no meio, né? Você tem complexo de Golgi, né? Você tem retículo endoplasmático rugoso, você tem lisossoma, mitocôndria, que a gente vai estudar, centríolos. A gente vai estudar e entender cada um deles, tá? Não é tão difícil de entender, não. Vamos lá. Então, no citoplasma, há uma grande variedade de organelas. Há organelas, pequenas estruturas, organelas que lembram órgãos, pequenos órgãos. Então, vocês vão ver que na hora que a gente estudar, as organelas se parecem muito com os órgãos que nós temos, como o fígado, o pulmão, o intestino, o sistema digestório, né? O sistema nervoso. Então, ele se parece muito, e por isso que chama-se organelas, que são pequenos órgãos similar às funções, né? E cada um deles desempenha uma função específica. Vamos ver alguns deles aqui, tá? O primeiro que a gente vai estudar é a mitocôndria, né? É uma organela que vocês estão vendo nesse desenho aí. A mitocôndria, ela é pequenininha, né? Ela se encontra em todas as células, animal e vegetal e bacteriana. Ela se encontra em todas as células, tá? Por que que eu tô falando assim? Porque todas as células, todos os seres vivos são formados por células, tá? Beleza. Mas nem todas as células têm as mesmas estruturas de organelas entre uma e outra. Se eu pegar a célula vegetal e animal, tem coisa que tem na célula vegetal, organela, que não tem na célula animal. E tem coisa que tem na célula animal que não tem na célula vegetal. Tem coisa que tem organela na célula bacteriana, procarionte, que não tem na célula animal. Tem coisa que tem na célula animal que não tem na procarionte, e por aí vai. Então a gente vai começar a entender. Bom, a mitocôndria ela tem em todas as células, tá? A mitocôndria, então, ela é envolvida por dupla membrana, né? Tanto dentro quanto fora. Sua função é o quê? Respiração celular. Então, todo aquele metabolismo de glicose, alimento que nós comemos, açúcares e o oxigênio, ele está inserido dentro da situação do funcionamento da mitocôndria, tal. E por que que ela faz essa respiração celular? Para produzir energia. Através da respiração celular da mitocôndria, que é a organela responsável pela produção de energia, tá? Então, como é que funciona? A célula utiliza os açúcares para produzir energia, principalmente a glicose. Então, ou seja, a glicose, né? Então, a glicose que nós comemos através dos alimentos chamados carboidratos, pães, massas, bolachas, sucos, doces, tudo aquilo envolvido com açúcares, que é carboidrato. Esse carboidrato também, ele entra na corrente sanguínea, vai na célula, chega na célula, entra na mitocôndria e a mitocôndria quebra essa glicose, né? Na hora que ela quebra essa glicose, há a presença de oxigênio. E dessa quebra desse sistema da glicose e do oxigênio, resulta na produção do CO2, que é o gás carbônico. É daí que vem o gás carbônico, entenderam agora? Quando a gente solta o ar, eu não respirei oxigênio? Esse oxigênio vai entrar no meu organismo e vai para todas as células levada pelo sangue. E nessa estrutura da mitocôndria, o H2O é quebrado junto com a glicose e, na sua resultado, há a liberação do quê? De CO2, gás carbônico e água em forma de energia, né? Então, essa água é perdida também, né? Uma parte volta para o corpo, outra parte vai para a forma de urina, né? Então, e o gás carbônico é liberado pela respiração. Então, essa é a função da mitocôndria, o que produzir energia. Aqui tem um exemplo, não precisa ficar preocupado em decorar agora, que não é essa parte, mas isso aí é um balanceamento da química, né? A professora de química trabalha muito isso com você, essas letrinhas com esses números, que são o quê? São os elementos químicos, são os átomos juntos formando elementos químicos, como ali tem carbono, hidrogênio, oxigênio, tá bom? E essa junção ele vai produzir energia. Então lá, a glicose mais o oxigênio
com várias enzimas, vai na quebra da molécula da glicose e do oxigênio, você tem liberação de gás carbônico e água e mais energia. Qual é essa energia? É energia para a célula funcionar, tá bom? Então é isso que funciona, tá? Quanto mais energia a célula necessita, mais mitocôndria ela vai ter. Então, como é que funciona? Como eu falei, todas as células do nosso corpo são diferenciadas por funções específicas, tá? Existem células que elas vão precisar produzir muito mais energia para fazer alguma função. Exemplo, o que vocês estão vendo aí embaixo é o que? É o espermatozoide. Se vocês perceberem bem, ele tem quase nada de organela, mas ele tem muito mais organela além do núcleo, que é a maior organela ali. Ela tem, o resto é só o quê? Mitocôndrias e flagelo. Por que ela tem mitocôndrias? Porque ela tem um flagelo, que é uma espécie de cauda, que ela precisa o quê? Movimentar esse flagelo para nadar. Nadar onde? Dentro, vamos pensar dentro do contexto da ciência, dentro do útero da mulher. Então, o espermatozoide entra lá pela vagina através da relação sexual, há uma ejaculação dentro da vagina e esse espermatozoide ele precisa migrar, ele precisa nadar até o útero, chega lá no útero, vai para a tromba uterina, porque ele quer encontrar quem? O óvulo, ó, e fecundar o óvulo, ó. Fecundou o óvulo, começa lá a desenvolver um embriãozinho, o embriãozinho vai crescendo, daqui a pouco sai com o neném, entendeu? Entenderam, né? Então tá bom. Então, por isso que a mitocôndria precisa ter o que grande concentração de mitocôndria para produzir grande concentração de energia para ela poder se movimentar atrás do óvulo, que é a sua namorada, que é a sua paixão. Ela quer encontrar o óvulo. Tudo bem? Esse foi o exemplo da mitocôndria. Então, o que eu preciso saber da mitocôndria? Que ela produz energia para a célula funcionar e ela utiliza glicose e oxigênio. E o resultado da quebra da glicose e do oxigênio é a liberação de CO2 e água e a produção de energia, certo? Então tá bom. Outro exemplo aqui que a gente tem, que é o cloroplasto. Aí tá. Esse cloroplasto é importante porque ele é encontrado aonde, galera? Apenas nas plantas e nas algas, né? As algas são do reino protista, são protozoários, e as plantas são plantas do reino Plantae, né? Então todos eles têm cloroplasto, que tem uma função específica, fazer fotossíntese, porque ele tem clorofila verde, que é o pigmento que dá a cor às plantas, apesar que tem pigmento de outras cores, vermelho e tal, mas o principal é o pigmento, né, clorofilado da clorofila, que é o pigmento responsável pela fotossíntese, né? Que a fotossíntese nada mais é do que quem já estudou, eu sei que vocês já estudaram, que é os seres autotróficos produtores de alimento que produz seu próprio alimento através da fotossíntese, utilizando a luz do sol, ao sol lá, ó. A luz do sol, o gás carbônico e a água para formar glicose. Ela forma seu próprio alimento, ela não precisa comer nem nada, não precisa comer ninguém, olha, não precisa comer nada. Ô, loucura, quarentena, Jesus. Você nunca vai ver uma árvore lá no McDonald's pedindo um lanche, porque ela não precisa, ela apenas fica paradinha, captura oxigênio, gás carbônico, luz solar, água e junta esses três sistemas e forma a glicose, tá? Então é o cloroplasto, importantíssimo na produção de energia. Então tudo isso para produzir energia e vai produzir glicose. E essa glicose que nós seres humanos usamos, tudo bem? Depois vocês dão uma lidinha aí. Aqui tem um exemplo, né, da utilização, né? Então tá lá, luz, água e gás carbônico. Uma coisa interessante das plantas, que às vezes a gente passa desapercebido, que a planta respira, tá, galera? Que a gente só vê falando, a planta retira o gás carbônico da atmosfera. Correto. Ela retira o gás carbônico para usar no seu metabolismo de produção de alimento, mas ela também respira, libera oxigênio, ou ela também utiliza oxigênio, né? Então, mesmo o oxigênio que ela libera, ela pega uma pequena fração para ela mesma, tá bom? Vamos lá, ribossomos. O que são os ribossomos? São pequenas glândulas citoplasmáticas responsáveis pela síntese de proteína, tá? Os ribossomos não são membranosos, consistem
em pequenos grãos constituídos de proteínas e ácidos ribonucleico RNA. Então, o ribossomo ele é importantíssimo porque ele atua direto com a junção do núcleo na produção de aminoácidos, de proteína, para a formação de um DNA complexo, para o metabolismo celular dentro do núcleo, tá? Então, o ribossomo é isso. Eles são pequenos grânulos citoplasmáticos responsáveis pela síntese de proteína, ou seja, responsável por construir proteínas para o núcleo, para o DNA, tá bom? Isso é o importantíssimo de se lembrar. Aqui tem um exemplo do ribossomo, é uma bolsinha, uma bolinha, parece uma bolsinha invertida, mas é uma bolinha subunidade maior, subunidade menor, né? Então tem grande concentração de ribossomos dentro do citoplasma, entre o núcleo e o citoplasma, tá bom? Vamos lá! Retículo endoplasmático rugoso, né? Retículo endoplasmático rugoso é uma rede de tubos e sacos achatados denominados cisternas, que ocupa grande parte do espaço citoplasmático, né? Ele é dividido em dois tipos, o rugoso e o liso, né? Então vamos lá, qual que é a diferença? Rugoso porque ele é rugoso, meio enrugado. E o liso porque ele não tem ribossomos presos dentro dele. Então vamos lá. O rugoso constitui a porção do retículo endoplasmático formado de cisterna. Possui grande quantidade de ribossomo, tá? Vamos lá. Estas têm continuidade, tá bom? Com a membrana do núcleo. Então ela sai do núcleo direto para o citoplasma. Função, qual que é a função? O importante é isso, eu tenho que entender primeiro que o rugoso tem ribossomos aderidos na sua membrana. E a sua função, que é nada mais que a síntese, a função do RA são síntese, é transporte de proteínas para dentro do núcleo e fora. Então é como se fosse o transporte, as ruinhas para levar os ribossomos para formar proteína para dentro do núcleo. E o retículo endoplasmático liso, né? Que vocês estão vendo aí, é formado de tubos. Nesse caso é liso porque ele não tem as bolinhas grudadas que são os ribossomos. E qual é a sua função? São variadas, desde de síntese de lipídios, que é de gordura, até transporte de materiais diversos através do citoplasma. Então ele também é um transportador de substância, tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto o liso. A diferença é que o rugoso transporta proteína e o liso já transporta lipídios, que é gordura, e outras substâncias entre o citoplasma. Aqui está um exemplo, tá? Ó, a membrana aqui, ó. Então, o retículo endoplasmático rugoso, vocês podem ver que está cheio de bolinha nas cisternas, nesses espaços vazios, né? E já o retículo liso, parece uns macarrãozinhos lá, ele não tem nenhuma bolinha inserida dentro do seu sistema, tudo bem? Vamos lá, né? Então, é isso que ocorre, tá? Depois nós temos aqui complexo golgiense, galera. Complexo golgiense é uma organela formada por um conjunto de bolsas achatadas sobrepostas, formado por pilhas. Ocorre em células animais e vegetais e se relaciona com o armazenamento de secreções de produtos celulares. Ou seja, as células produzem substâncias que vão ser usadas por ela mesma, ou seja, lançada para fora do corpo, ou para fora da célula na corrente sanguínea. Então, antes disso acontecer, ela produz, só que ela não quer usar agora, ela deixa guardada nesse armazenamento chamado de complexo de Golgi, tá? Que é uma bolsinha lá onde ela guarda a sua substância, tá bom? A função dela é armazenamento de substância dentro da célula. Aqui tem a imagem dela, tá vendo que é bem facinho, a bolsa achatada, né? Vesículas livres, né? Então esse exemplo parece o retículo endoplasmático, mas não é, tá bom? Que ela é mais achatadinha. Então nesse caso a função dela é a secreção de substância, tá? Por exemplo, a gente pode encontrar grande concentração em células da mucosa, porque produz substâncias, concorda? Como o suco gástrico, né? Como o suor, como glândulas sebáceas, que libera substâncias, que é o sebum, aquele óleo da nossa pele, nas glândulas lacrimais, e aí por aí vai. Onde tem bastante liberação de substância, você tem bastante complexo golgiense ou complexo de Golgi, tá? Beleza, galera?
né? Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, de proteína mais açúcar, né, e mais mucopolissacarídeos, né, que é o mucoproteína de açúcar, né, da mucosa, ó, secretando, ó. Então tá secretando na pele aí, ó, mucosa secretada, membrana plasmática, é a membrana da questão da célula aí, ó, vamos pensar a célula liberando, e aí as substâncias vai sendo liberada, tá vendo aí? É assim que ocorre. Então, o complexo de Golgi vai soltando e ele vai liberando pela membrana plasmática. A membrana abre e deixa sair essa substância, que pode ser hormônio ou secreções. Então, aqui você tem aí o funcionamento, né, de uma conjuntura entre as organelas, né? Você tem ali a membrana plasmática, ela está sendo aberta e capturando substâncias, né? Nesse caso aí, ela está liberando a substância, tá? Então as substâncias, ela está sendo liberada, aí ela entra em conjuntura com a organela chamada lisossomo. Então, nesse caso, o lisossomo ele libera essa substância da digestão que a gente vai estudar, e aí as substâncias vesícula de secreção são liberadas. Então, abre-se exocitose, exocitose significa para fora. Então, ele abre uma parte da membrana plasmática e libera essa excreção para fora, que pode ser uma excreção, uma substância ruim para a célula, tóxica que a célula está produzindo e liberando, ou pode ser coisas importantes, como hormônios, um exemplo, né, que é produzida nas células, né, células específicas, né. Então você está vendo ali o conjunto funcionando, né, então você está vendo eles interligados, o ribossomo ligado lá com as vesículas de transporte, ligado com o complexo de Golgi e com as vesículas de secreção, tá bom? Então é como se tivesse ali, ó, galera, ó, saindo do núcleo, o núcleo lá produzindo, liberou substância pelo retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático rugoso libera substância, aí aparece as vesículas de transporte, que as vesículas de transporte são formadas para armazenar substâncias que estão vindo de vários lugares das células e depois vai embora pelas vesículas de secreção. Por isso já chama secreção, não serve mais. Então sendo liberada, expulsa da célula pela membrana plasmática, tá? O último que a gente vai ver aqui, galera, o último não, mas é um também importantíssimo, é o lisossomo. Lisossomos, ela lembra como a mitocôndria lembra o pulmão, já que faz respiração celular, o lisossomo lembra o estômago, já que ele faz digestão intracelular, ou seja, todas as substâncias que entram dentro do corpo, muitas delas vão para o lisossomo, que é uma bolinha que em cima tem o desenho dela, ó. Essa bolinha aqui, ó, tá vendo? Laranja, né? Meio laranja vermelho, sei lá. Ela é... Sou meio daltônico, Jesus amado. Então essa bolinha que está escrito lisossomo tem a função de capturar as substâncias que entram dentro da célula pela vesícula. A vesícula vai lá, capta, entra no lisossomo e o lisossomo faz a digestão com enzimas digestivas e elimina substâncias que não é tão boa para as células, por exemplo. Pode ser micro-organismo, pode ser substâncias que não são muito boas, pode ser uma toxina, né? E aí ela faz a digestão e depois ela libera essa substância que vai sair por exocitose pela secreção da vesícula, tá bom? Então o que é importante eu entender? Função da lisossomo é uma bolsinha redonda, né? Que está cheio de enzimas que tem a função de digerir substâncias que entram dentro da célula, tudo bem? Então é muito comum em células de fagocitagem, né? Ou fagocitárias, né? São células de defesa. Então a célula de defesa não vai lá e não se alimenta da bactéria, se destrói, engole. Vamos pensar, engolir que não tem boca. Ela engloba a bactéria. Então a bactéria está aqui, ó. Meu dedo é a bactéria. Ela vem e englobou. E aí dentro dela a bactéria está lá. Então a bactéria é levada por uma vesícula até o lisossomo. O lisossomo vai liberar várias substâncias dentro dessa vesícula, que é o lisossomo, onde vai digerir essa bactéria, eliminando essa bactéria da ameaça do nosso organismo, tudo bem? E depois a gente vai ver aqui o vacúolo, né? O vacúolo nada mais é que é um espaço, né? De armazenamento de substâncias, que pode ser gasosa ou líquida, né? Possui de vários tamanhos, né? Vários tipos, dependendo onde ela se encontra, né? Em vários lugares, né? Ela participa da ação dos fagossomos, né?
É um vacúolo onde ocorre a digestão pelos lisossomos, e o vacúolo digestivo e o vacúolo residual. Então, o vacúolo nada mais é que um armazenamento de secreções também, onde ela vai ser armazenada, né? O material a ser secretado. Então, antes de ser... Então, o sistema... Vamos lá, o lisossomo veio, digeriu aquela bactéria, ficou guardada ali no vacúolo, depois vai para aquelas bolsas de excreção e é liberada pela exocitose, pela membrana plasmática. Então, o vacúolo nada mais é que a função dela é armazenamento de substâncias também, parecido com o complexo de Golgi, tá bom? É isso aí, galera. Chegamos no final dessa parte aí do citoplasma, tá bom? Então, vimos aí no citoplasma o que é o citoplasma. No citoplasma, encontramos algumas organelas, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, que tem função de transportar substâncias para dentro e fora do núcleo. Vimos o complexo de Golgi, responsável pela armazenamento de secreções de substância. Lisossomo, responsável pela digestão, mitocôndria importantíssima pela respiração celular através da quebra da glicose e do oxigênio, tudo bem? Esses então foram os principais, as principais organelas, tem mais, mas essas são as mais estudadas, importantíssimo para o funcionamento da célula, tudo bem, galera? Valeu!